Vou te mostrar quem vence em uma batalha mortal entre Naruto vs Luffy, usando todos os poderes e habilidades. Assista o vídeo até o final. Money D. Luffy, conhecido como Chapéu de Palha, é o protagonista de One Piece. Filho de Dragon e neto de Garp, ele sonha em se tornar o rei dos piratas e encontrar o One Piece. Luffy comeu a Gomi Gomi no Mi, ele deu um corpo elástico e também domina o Haki. Ele é o capitão dos piratas do Chapéu de Palha e é famoso por desafiar o governo e os Yonkons, sendo considerado o quinto imperador do mar. Sua recompensa atual é de 1.500 bilhões de berries. Luffy é brincalhão, mas sério em proteger seus amigos. Ele foi alvo de muita polêmica no meio do Cross Battle, por conta do Gear 5. Qual a sua opinião sobre o poder do Gear 5 do Luffy? Deixe nos comentários. E se puder, se inscreva no canal e se torne um membro para apoiar a produção do canal e ter acesso a benefícios. E vamos ver do que o Luffy é capaz agora mesmo. A força de Luffy é surpreendente. O Luffy pós-time skip, no começo, era forte bastante para segurar duas capas que arrastaram o barco de Luffy até a praia. Ele podia quebrar algumas algemas explosivas apenas apertando elas. Ele poderia pescar o Rei do Mar, um peixe quase tão grande quanto seu navio. Ele pode carregar muitas toneladas de boa. Ele fez isso 250 vezes, com algemas de pedra do mar. Sem estar no seu máximo, ele pode afundar Kaido no chão. Ele pode dar um tapa em um lutador de sumô gigante e destruir várias casas no processo. E sem estar no seu máximo, ele pode espancar o Kaido, o que é impressionante, pois Kaido é seguramente um dos mais resistentes do verso. Ataca Katakuri em um pilar e causa muita destruição. Pode quebrar bloco de aço maciço. Mais uma vez ele demonstra ser capaz de bater de frente com Kaido e afundá-lo no chão, e causando uma enorme onda de choque, muito mais forte com Gear 5. Luffy Gear 5 foi capaz de dominar completamente o Kaido, se mostra ser mais forte que Kaido, a ponto de o movimentar sem que ele consiga resistir, a ponto de usar o Kaido como uma corda, e brincar de pula-corda com ele. Luffy julgou Saturno, esmaga Luffy desperto em um prédio, e até Kizaru foi afetado por sua força. Joga Kizaru e Saturno para longe do Egghead, com Kizaru colidindo com um navio de guerra, exaustos demais para continuar. Então, cite nos comentários os personagens que o Luffy é mais forte que eu quero ver, hein? Luffy é muito durável. Luffy pode ser atingido por um golpe forte bastante para partir várias árvores e não sofrer dano. E até mesmo um ataque que o fez destruir pilares no mundo espelhado e pôde aguentar. Luffy recebeu um golpe tão forte que criou uma cratera gigantesca no mundo espelhado. Porém, ele foi capaz de se levantar imediatamente. E usando o Haki, ele pode minimizar os danos, como aconteceu com esse golpe do Kaido, que quase não surtiu efeito contra o Luffy. O Joy Shot do Sanji o atinge em cheio no rosto e ele cai de pé. O punho que o Katakuri usa para socá-lo é maior do que o Elephant Gun de Luffy, e ele consegue aguentar o impacto. Pode aguentar o Thunder Bagua, atingido por Tenji de Big Mom, e diz que não funcionou. Ele também é resistente a temperaturas elevadas, pois foi explodido pela bola de fogo da Big Mom, sofreu danos fatais e perdeu muito sangue, e mesmo assim ainda continua na batalha. Sobreviveu a uma perfuração, chutado por Kizaru através do Mesh Vega Force e na barreira que secava o Punk Record, e aguentou. Mais resistente como o Gear 5, ele pode adaptar o seu corpo para minimizar o impacto dos golpes. Ele pode aguentar os golpes mais fortes de Kaido. Ele pode segurar um raio tranquilamente sem danos. Ainda é capaz de aguentar altas temperaturas. A chama de Kaido pode derreter rochas e Luffy é capaz de aguentar isso. Lutou contra o Kizaru até a exaustão mútua. De modo geral, Luffy pode aguentar os ataques mais fortes de Kaido, que é superior ao Barba Branca, que pode distorcer o mar. Luffy tem uma velocidade muito boa. Ele é muito ágil e tem hacks que o fazem ser mais rápido ainda, como o Haki da Observação, que faz ele prever ataques futuros. Katakuri nunca viu alguém se esquivar de tantos ataques dele antes. Com isso, ele pode derrubar atiradores antes dele conseguirem atirar. Consegue reagir a Big Mom. Consegue reagir a Kaido. Move-se entre os golpes invisíveis de Kaido. Pode desviar de lasers. E é capaz de acompanhar Kizaru, que tem o poder da luz, basicamente. Mais veloz no Gear 5. Pode esticar suas pernas e evitar ataques a queima-roupa de Kaido. Ele é tão veloz que é capaz de brincar com um raio. Ele pode queimar o ar com sua velocidade. Esquivou-se das pernas aranha de Saturno. De uma maneira geral, a velocidade do Luffy estaria em torno da velocidade da luz em reação, podendo ser muito maior com o Haki da Observação, já que ele pode prever ataques futuros. Além disso, ele tem alguns hacks também, como seus Hakis. O Haki do Conquistador pode amplificar momentaneamente suas estatísticas, como
como quando ele nocauteou 50.000 dos piratas homens-peixes. O haki do armamento pode fazer com que ele negue a durabilidade convencional, além do haki do observador, que ele pode prever e antecipar ataques. Ele tem outros poderes com seu Gear 5, onde ele tem realidade subjetiva a um certo nível de Toon Force e distorção da realidade. Luffy pode mudar o ambiente conforme a sua imaginação. Luffy é capaz de criar várias coisas com sua imaginação e até mesmo efeitos sonoros. Luffy deixa o mangá como histórias em quadrinhos. O próprio Kaido diz que é como uma história infantil, além de poder arrancar até as cicatrizes do seu corpo e colocar de volta, como em um desenho animado. Nesse estado, ele se liberta das leis da física e as coisas que ele toca ficam como borracha, e podem ser desde adversários até coisas inanimadas como rochas ou até elementos da natureza como raios. Será que depois de tudo isso ele vai vencer o Naruto? Vamos descobrir. Depois de anos de batalhas intensas e superando desafios inimagináveis, Naruto finalmente cumpre sua promessa de trazer Sasuke de volta do abismo. Com isso, alcança seu sonho, tornando-se o 7º Hokage, o líder supremo de Konoha. Agora, não mais garoto rejeitado, Naruto é o ninja mais forte e respeitado de sua geração, um verdadeiro símbolo de perseverança que inspira tanto os aliados quanto adversários no campo de batalha. Naruto Uzumaki é um shinobi de Konoha, reencarnação de Ashura e protagonista da franquia Naruto. Desde o nascimento, ele se tornou Jinchuriki de Kurama, o que o levou ao ostracismo na infância. Com o sonho de se tornar Hokage, Naruto trabalhou duro para ganhar respeito. Ao longo dos anos, tornou-se um herói reconhecido no mundo shinobi. A versão do Naruto aqui para esse vídeo será a do Naruto Shippuden. Então, dito isso, vamos ver do que o Naruto Shippuden é capaz agora mesmo. A força do Naruto em Naruto Shippuden é muito grande. No começo do Naruto Shippuden, o Naruto era capaz de danificar uma montanha apenas com sua força. Com uma cauda, ele poderia gerar uma cratera no chão. Naruto deu um golpe no Orochimaru que simplesmente o fez atravessar por uma floresta. Com o modo sábio, a força do Naruto cresce muito. Ele foi capaz de levantar uma estátua gigante facilmente. Destruiu um dos caminhos do Pain facilmente com um golpe. Naruto parou o avanço de um hino gigante invocado por Pain e o jogou muito longe. Um hino normal pode passar de 1 tonelada, e esse hino em questão nem se compara com o hino normal em questão de tamanho. É forte bastante para lançar os guardas de Jinchurikis para longe, mais forte ainda com o manto de chakra da Kyuubi. Ele pode esmagar rocha facilmente. Naruto empurra a bomba de besta com cauda de abelha através de uma barreira de muitas camadas. Mantém a boca do quadro caudas aberta. Naruto MK2 é capaz de lutar contra várias outras bestas com cauda. Ele conseguiu romper o Susanoo do Madara. Ele é muito mais forte como o modo sábio dos 6 caminhos. Ele conseguiu se igualar com a Kaguya durante o soco. Os golpes do Naruto e Sasuke causam explosões de água maior que montanhas. Os clones do Naruto são capazes de lutar corpo a corpo com o Susanoo perfeito aprimorado por Biju de Sasuke. Neste ponto, um único golpe do Susanoo perfeito de Sasuke é mais do que o suficiente para destruir cadeias de montanhas. Naruto Rikudou deu um soco tão forte no Madara que danificou basicamente a árvore com o poder da Kyuubi, praticamente um ser com o chakra de um planeta inteiro. A força dele é muito grande. A velocidade é um ponto forte para o Naruto. No começo do Shippuden, já era rápido bastante para surpreender Deidara. Já podia se movimentar como um borrão. Foi mais rápido que Sasuke dessa época pôde reagir. Mais rápido ainda com o modo sábio. Ele pôde surpreender um caminho do Pain. Conseguiu atacar Pain muito rápido num período de 5 segundos antes que ele pudesse reagir. Nesse ponto aqui, ele já podia desviar a queima-roupa de um raio. Mais rápido com o manto de chakra da Kurama. Ele foi dito se mover como flecha amarelo. Ele conseguiu desviar de um ataque máximo do Hokage. Ele se move tão rápido que é comparado a Minato. Naruto MK2 se move tão rápido que ele é capaz de redirecionar 5 bombas Bijus. Kakashi o confunde com Minato. Ele se move tão rápido que ele é um borrão até para Kakashi. Mais rápido ainda com o modo sábio dos 6 caminhos. Deu Blitz no Madara. Ele pode bloquear vários raios do Madara. Não somente isso, mas ele pode desviar de um ataque que é referido sendo na velocidade da luz. Reagiu também à manipulação espacial da Kaguya. Foi rápido bastante para cortar o braço da Kaguya, algo que Sasuke não foi capaz de fazer. Reage rápido o suficiente ao Chidori de teletransporte do Sasuke. De uma maneira geral, ele pode reagir a velocidades até na velocidade da luz, mas Naruto também é bem durável. No início do Shippuden, ele já podia aguentar o Chidori do Sasuke. No começo ainda, ele já podia aguentar os golpes do Pain, que o afundaram no chão, e ainda conseguiu sobreviver ao ser empalado por haste de chakra, mais resistente ainda com o modo sábio. O modo sábio também fornece a Naruto o fator de cura, combinado com
com o chakra das 9 caudas, ele é capaz de se curar ainda mais rápido. Nesse ponto ele já poderia sofrer quedas absurdas e não se machucar. Aguentou o Shinra Tensei, ele já poderia resistir ao controle de chakra do Pen, mais durável com o MK1. Naruto aguentou um soco do Haikage, esse já foi capaz de romper o Susanoo. Bloqueia um golpe de espada com o braço, pode aguentar ataques de lava, aguenta ataques de 2 Jinchurikis de uma forma com cauda. Aguentou também ataques de Jinchurikis camuflados com bestas de cauda que podem derreter pele secretando líquidos. As caudas de chakra do Naruto MK2 afastam jutsus de fogo em larga escala do Obito. O braço de chakra do Naruto MK2 é capaz de parar a espada do Susanoo de Madara. Naruto MK2 pode receber ataques diretos da Juubi, um ser praticamente planetário. Mais durável ainda com o modo sábio dos 6 caminhos, liberta a si mesmo e Sasuke do controle de Setsu Negro, apesar da Kaguya sugar seu chakra. Fica preso sob camada de detritos congelados e aguentou. Pode anular ataques usando as esferas em busca da verdade, Gugodamas. Ele pode resistir a Gugodamas, que podem negar durabilidade e afetar até almas como os Hokages. Aguenta um golpe do Susanoo perfeito aprimorada por Biju de Sasuke. A colisão resultante destrói várias montanhas. Naruto sobreviveu à colisão de um ataque que abalou um país inteiro e ainda caiu da altura das nuvens e sobreviveu. Mesmo severamente enfraquecido, ele ainda poderia tancar o Amaterasu e mesmo sem energia, todo ferrado, ele conseguiu lutar com Sasuke por horas. Além disso, ele tem vários hacks. Naruto pode adicionar o elemento vento ao Rasengan e formar o Rasen Shuriken e destruir a nível celular. Naruto pode criar centenas e centenas de clones. O modo sábio do Naruto permite que ele aumente o Rasen Shuriken. Ele pode criar um Rasengan massivo. Os clones do Naruto MK1 são todos com manto de chakra. O MK2 de Naruto permite que ele crie um avatar da Kurama que é comparável ao Susanoo. Naruto MK2 pode criar braços gigantes. Ele pode lançar várias bombas Biju seguidamente, como outros Jinchurikis. Ele não depende da visão para lutar, já que ele pode sentir a malícia dos ataques. Com o modo sábio dos 6 caminhos, ele pode usar o Rasengan de lava, e com isso ele pode cortar a árvore divina, que era mais larga que várias montanhas, e ainda tinha o poder da Juubi, praticamente o chakra de um planeta inteiro. Ele tem um tipo de Rasengan que pode selar oponentes. Naruto Rikudou, até certo ponto, pode manipular matéria, já que ele criou um novo olho pro Kakashi. Nesse ponto também pode voar. Naruto pode negar a durabilidade e afetar almas com as esferas em busca da verdade, Gugodamas. Naruto consegue sentir ataques vindo de uma dimensão diferente. Ele pode sentir o limbo do Madara. Ele pode tanto amplificar como recarregar suas energias usando os elementos da natureza. E Naruto é muito poderoso. Naruto MK1 já era poderoso para criar bombas Biju gigantes e já poderia destruir muitas cadeias de montanhas. Madara criou múltiplos Shibaku Tensei. Naruto criou múltiplos Rasen Shurikens e destruiu todos eles. Isso é incrível, pois esse Madara já era muito superior a Pen, e usando apenas um único Shibaku Tensei pôde destruir Konoha. Conseguiu empatar com o ataque de flecha do Susanoo do Sasuke, que estava upada pela energia das Bijus. E como já dito no vídeo Naruto vs Meliodas, o nível de poder desse Naruto seria em torno de planeta pequeno. Será que isso será o suficiente para vencer o Luffy? Vamos descobrir. A batalha mortal entre Naruto vs Luffy é interessante. Ambos têm muito a apresentar e podem criar dificuldades um para o outro, porém Naruto vence, sua força destrutiva é superior, como demonstrado ao romper o Susanoo do Madara e ao enfrentar Kaguya. Sua velocidade se equipara à luz, e sua durabilidade é imensa, sobrevivendo a ataques praticamente planetários. Luffy, apesar de seus impressionantes feitos com Gear 5, ele pode até ser um counter por Naruto com seu Haki da observação, porém ele não possui poder suficiente para superar a resistência e habilidade de Naruto, como seu modo sábio dos 6 caminhos. Naruto tem as Gugodamas, que poderia ser crucial para o combate. O impacto da força bruta e versatilidade do Naruto garantem a vitória. Deixe a sua opinião nos comentários e assista outros vídeos do canal, pois quem vence hoje é Naruto Uzumaki.